assegurando uma boa entrada no matrimônio. Então, a preparação para o matrimônio, e hoje nós vamos iniciar preservando a honra do matrimônio. Veja, nós temos a seguinte convicção, irmãos, quando nós começamos a lidar desde o princípio com o conceito de que Deus é quem institui o matrimônio e Ele quem ordena para o fim determinado, né? Então, quando nós casamos no Senhor, e entende que essa expressão no Senhor tem significado claro, né? Com alguém que crê que tem a mesma fé, a mesma esperança, né? Quando nós casamos no Senhor, nós honramos o Senhor do matrimônio, e por isso nós podemos esperar da parte dele muitas bênçãos, né? Que ele vai derramar sobre o matrimônio. Então, quando nós fazemos aquilo que ele ordena, segundo a maneira como ele ordena, na esperança de que ele nos abençoe naquilo que estamos fazendo, nós podemos aguardar as bênçãos decorrentes dessa relação, certo? Mas deixa ele dizer um aspecto ainda importante nessa parte introdutória. Imagine um homem que trabalhou duro para encontrar uma esposa. Um homem trabalhou duro para encontrar uma esposa. Ele orou, fez tudo aquilo que era designado pelo Senhor, aquilo que foi instituído na sua palavra. Ele vai atrás, ele luta para aquilo. E ele imagina que ele trabalha duro para esse fim. Imagina o que ele deve fazer para preservar o casamento. Veja, eu trabalhei duro para encontrar um cônjuge, na dependência do Senhor, confiando nele. E o que eu devo fazer para preservar o matrimônio? Não pense que a luta termina quando você casa. Eu encontrei o cônjuge, que Deus, então, acabou o meu problema. Não. Agora você vai lutar para manter o matrimônio. E agora essa é a outra parte importante do nosso estudo. Um puritano disse o seguinte: aqueles que encontraram um matrimônio honroso, devem lutar para mantê-lo assim. Aqueles que lutaram e que encontraram um casamento honroso devem também lutar para mantê-lo exatamente assim. Se a honra do matrimônio está no Senhor, veja bem, então, e eu devo procurar fazer o que Ele ordena, por isso está nele a honra. Como é que eu sei? Casando no Senhor, eu estou honrando ao Senhor. Então, necessariamente segue que somente nele eu vou encontrar os meios para andar fielmente no matrimônio. Então, eu entro por meio dele no matrimônio, e é somente nele que eu encontrarei meios para manter o meu casamento. Senão, infidelidade vai contaminar a honra do matrimônio diante dos homens, A infidelidade vai fazer com que o Senhor retire as bênçãos de sobre nós, e nós vamos sofrer as consequências daqueles que não fazem o que Deus ordenou fazer para o bem do matrimônio. Lembre-se disso. A Bíblia não apenas me ensina a casar no Senhor, mas ela também me ensina como viver em fidelidade diante do Senhor. Ok? Então esse aqui vai ser o nosso ponto de análise a partir daqui. E o que é que nós vamos analisar então objetivamente, irmãos? Qual é a obrigação da submissão mútua? Preste atenção. A obrigação da submissão mútua. Esse é o primeiro passo que eu tenho de aprender dentro do matrimônio. Deixa eu dizer isso. A obrigação da submissão mútua. Porque normalmente a pessoa ela imagina que a esposa é submissa ao marido e o marido é o cabeça aí. Então ele acha que ser cabeça não é ser submisso à esposa.
Então, existe uma submissão mútua no matrimônio. Então, eu queria que nós abríssemos a Escritura lá em Efésios 5, verso 21. Não é? Efésios 5, 21. Veja o que diz o versículo, irmãos. 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse verso 21, ele é separado por um subtítulo entre o 21 e 22, chamado Lá Cristão, Marido e Mulher. Né? E normalmente a gente separa esses textos de maneira definitiva, de tal maneira que parece que o 21 não tem nada a ver com o 22. E parece que ele está falando aqui de um outro assunto completamente distinto do que ele estava falando anteriormente. Então, o que Paulo está dizendo é simples, irmãos. Eu preciso, e veja o que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros, como? No temor do Senhor. No temor do Senhor. Tem um puritano chamado Gaudi, que ele prega um sermão nesse texto, dando alguns passos de explicação, como eu devo me submeter, como o marido submete a mulher e como a mulher se submete ao marido. Então ele diz o seguinte, veja só, irmãos: o inferior se submete àqueles que estão sobre ele, honrando-os. O inferior se submete àqueles que estão sobre ele, honrando-os e servindo-os no temor do Senhor. Enquanto o superior submete-se aos que estão abaixo dele, governando-os com amor e com humildade no temor do Senhor. Governando-os que estão abaixo dele, em humildade no temor do Senhor. Então, preste bem atenção como isso funciona. Vamos abrir, tire Efésios e vamos para Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 13 ao 17. Primeiramente, como o inferior deve honrar o superior. 1 Pedro, capítulo 2, 13 a 17, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Desculpa, irmão, eu estou lendo o capítulo 1, não foi? Então é o 2. Quem leu até agora não tem nada a ver. É 1 Pedro 2, verso 13 a 17. Por isso que eu estava achando estranho. Vamos lá. A folha virou. Vamos lá, 13 ao 17, preste atenção. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, no primeiro aspecto, o inferior se submete àqueles que estão sobre ele, honrando-os e servindo-os no temor do Senhor. Agora veja ainda Pedro, irmãos, no capítulo 5, agora, verso 1 a 4. Como os superiores devem se submeter aos inferiores. Agora, como os superiores se submetem aos inferiores. 1 Pedro 5, 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho.
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Preste bem atenção. Agora ele me ensina como o superior se submete ao inferior. Como aquele que está acima governa o que está abaixo. É dessa maneira que o Senhor está dizendo. Então, o inferior se submete ao superior daquela maneira, e o superior se submete ao inferior dessa forma. E os iguais, como devem se relacionar? Como eu me submeto a alguém que é igual a mim? Não estou falando aqui marido, mulher, pai, filho, estou falando iguais, irmãos. Por exemplo, como que eu me submeto àquele que é igual a mim? Então, por exemplo, Filipenses, capítulo 2, abra sua Bíblia comigo. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. E o texto, irmãos, ele é rico nesse detalhe, né? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele vai estabelecer... Deixa eu pegar só um minuto aqui, irmãos. Filipenses 2, 3 e 4. Isso mesmo, só um minutinho. Efésios, Filipenses. Diz assim um texto sagrado: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja que coisa interessante. Eu não tenho que considerar o superior a mim, ele é superior. Eu tenho que servi-lo e honrá-lo. Eu considero superior a mim quem é igual a mim. Você entende? Porque aqui não é questão de eu vou considerar um superior, eu não vou considerar um inferior superior a mim. Não é esse espírito. Então o marido vai deixar de ser marido para que a esposa governe a casa. Então o pai vai dizer para o filho: quem governa a casa é você. Não, você não vai, não é esse o ponto. O ponto é como os iguais devem se relacionar. Eu devo considerar o outro superior a mim mesmo. Devo considerar o outro superior a mim mesmo. É o que o texto está dizendo. E o verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Então, a lógica por detrás dessa submissão, ela é dividida em duas partes. Primeiro, a cada um de nós foi determinado um lugar por Deus. A cada um de nós foi designado um lugar por Deus. Deus nos deu um lugar nesse mundo, né? Veja, e isso não para o nosso próprio bem, mas para o bem dos outros. Então, o Senhor colocou cada um num determinado lugar e posição, não para o nosso próprio bem em particular, mas para o bem dos outros. Então, ao invés de você pensar na autogratificação e na autoexaltação, nós somos chamados ao serviço e à obrigação. Esse é o princípio. Nós somos chamados ao serviço e à obrigação. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, descreve a igreja como um corpo de Cristo, como sendo composto, não é? Ela foi composto de partes, mas quem compôs as partes foi Deus. E Deus designou que cada parte cuide da outra. Foi assim que ele estabeleceu. E por isso, nós não devemos servir ao nosso próprio interesse, mas ao bem comum. Ao bem comum. Esse é o princípio. Não há nada que Deus me tenha me dado ou me colocado que não é para o bem comum, nem para o marido, nem para a esposa. Não há bem particular, o bem é comum, o bem da casa, o bem do matrimônio, o bem da família. Então Deus deu os membros no corpo de Cristo com papéis diferentes, de acordo com aquilo que é bom para todo o corpo, não é? Ao invés de ele ter dado para o benefício pessoal, ele deu para cada membro uma função para o benefício de todo o corpo, de todo o corpo. Então, na nossa vocação, no lugar que Deus nos colocou, onde Deus me posicionou, nós devemos pensar no bem dos outros mais do que no nosso próprio bem. Por aqueles que estão em autoridade, veja, irmão, aqueles que Deus colocou com autoridade, né, foram chamados para serem superiores. Eles são, em verdade,
oficiais do serviço. Eles têm o ofício do serviço. E, consequentemente, irmãos, eles têm cargas que eles devem voluntariamente carregar sobre seus ombros. Existe um peso natural que voluntariamente eles devem carregar por causa da função que Deus os colocou. Não queira se livrar da carga que é natural daquele lugar e daquele estado que Deus te colocou. Não existe isso, né? É por isso que, dessa maneira, nós podemos afirmar, quando nós somos chamados por Deus, nós vamos dar ou prestar conta do que diz respeito àquilo que Ele nos deu no serviço do outro. No serviço do outro. É necessário que nós, então, para isso, nos submetamos uns aos outros. Se Ele me deu essa posição, é para o bem do outro. Então, é nisso que eu me submeto ao próximo. Eu não tenho não foi me dada nenhuma posição para o meu próprio bem, mas para o bem do próximo. O marido é o cabeça para o bem da esposa e dos filhos. A esposa é submissa para o bem do marido e dos filhos, não para o seu próprio bem. Não simplesmente para si, mas para o outro. Então, o primeiro aspecto lógico, não é, desse caráter em que, dessa submissão, primeiro é que cada um foi colocado num lugar determinado por Deus para o bem do outro. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio lógico, né, sendo colocado nos lugares determinados por Deus, cada um de nós é responsável para ser fiel a Deus. Lembre-se disso. O que vai ser requerido do obreiro é que ele seja encontrado fiel. Entende? Fiel a quê, irmãos? A vocação que Ele me deu. Então, Ele me chamou para um determinado fim, Ele vai cobrar de mim o que eu estou fazendo com aquilo que Ele me chamou. Então, é designado isso. É meu papel. Me foi colocado essa autoridade, me foi dado essa posição. Então, Deus vai requerer que cada um, na posição que Ele colocou, seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. Não importa qual o estado que Deus te colocou, você deve cumprir suas obrigações no temor do Senhor, irmãos. Porque, como disse o mesmo puritano, essa é a causa eficiente que move um verdadeiro cristão, que voluntariamente realiza todas as obrigações para o homem. Veja bem, essa é a causa eficiente. Qual a causa, irmãos? Fazer tudo no temor do Senhor. É isso que leva o cumprimento de tudo, por causa do temor do Senhor. Entendendo que Deus é bom, entendendo que a felicidade consiste em usufruir do favor dEle. Então, o temor do Senhor deve nos fazer voluntariamente fazer tudo aquilo que Ele requer de nós e involuntariamente, isto é, sem prazer nenhum, fazer aquilo que Ele não tem prazer que eu faça. Veja, quem teme a Deus fará o que Ele me manda fazer voluntariamente e não buscará ter prazer naquilo que Ele não me mandou fazer ou que Ele me proíbe fazer. Quem teme a Deus faz o que Ele manda com alegria e vai buscar desprazer em fazer aquilo que Ele não me mandou fazer. O que é que agrada a Deus? Olha que coisa interessante. A mulher que assume o papel do homem, o homem que não assume o papel de homem. Eu devo lutar, porque não foi para esse fim que Ele me instituiu. No temor do Senhor, eu devo cumprir aquilo que Ele me mandou fazer. E o temor me faz andar dessa maneira. Então, no temor do Senhor, nós nos submetemos uns aos outros na realização das nossas obrigações no estado que Ele nos deu. Esposas, mulheres, sejam submissas ao seu marido,
maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, nutram seus filhos. Servos, obedeçam seus mestres. Mestres, governem seus servos como Cristo, com bondade e cuidado. Nós nos submetemos uns aos outros no estado em que Ele nos colocou. Aquele que obedece, irmãos, veja só, aquele que obedece, não aqueles que estão sobre ele, no temor do Senhor, não mostra respeito à imagem de Deus. Aquele que não obedece, veja, aqueles que estão sobre ele, não mostram respeito à imagem de Deus. E aquele que governa, os que não estão debaixo dele, no temor do Senhor, não mostra respeito pelo Senhor. Deixa eu só lhe mostrar isso da seguinte forma, irmãos. Imagina se eu posso, hoje em dia é muito simples isso, é uma coisa até comum no meio da sociedade. Você se rebelar contra a autoridade, é muito fácil isso, muito simples, né? É até requerido isso dentro da sociedade que a gente vive, né? Estranhamente. Mas, veja, se eu não me submeto àqueles que têm autoridade sobre mim, o meu problema não é com a autoridade dele, irmãos. O meu problema, literalmente, é porque eu não respeito aquele que foi feito à imagem de Deus para o propósito que Deus estabeleceu. Ele colocou aquele para aquele fim. O meu problema não é com a autoridade, é com Deus, que instituiu ele como autoridade sobre mim. No final das contas, a esposa que se rebela contra o marido, ou o marido que não cuida da sua esposa, eles se rebelam contra o Deus que lhes concedeu o estado em que eles se encontram. E, consequentemente, eu me oponho à própria bondade de Deus e à própria sabedoria de Deus. Mas alguém pode perguntar o seguinte, irmãos: a mútua submissão não negaria a diferença entre aqueles que estão em autoridade e aqueles que estão debaixo de autoridade? A mútua submissão não negaria isso? Alguém poderia questionar, né? Veja, é importante entender, irmãos, que a submissão, ela não mais uma vez, eu lembro de uma certa vez um indivíduo falou o seguinte, eu fui falar numa igreja em Brasília, certa vez, num acampamento de jovens em Brasília, e sobre a doutrina do pacto, e eu lembro que naquele momento, falando sobre o papel do homem e da mulher, porque tal estrutura lá da criação, e desde a criação estava tratando sobre o pacto. E aí um jovem, muito inteligente por sinal, muito capaz, ele levantou, a esposa dele estava com a cara feia para mim o tempo todinho, e raivosa, odiando a palavra, sabe? É uma coisa constrangedora até. Aí eu procurava não olhar para ela, para evitar maiores problemas. E aí ele não conseguiu segurar e veio falar. Em público ele fez a seguinte pergunta: pastor, no nosso entendimento, a submissão de um para o outro, ela é fruto do pecado, é maldição de Deus. Então nós vamos reverter a maldição. Como assim, irmão? Não, no nosso casamento, nós juramos quebrar a maldição. Como foi isso? Ele disse: eu jurei que eu ia ser submisso a ela, e ela jurou que ia ser autoridade sobre mim. Eu disse: não tinha nenhum pastor lá para lhe orientar. Ele disse: não, o pastor deu a bênção para nós. Eu disse: misericórdia. Aí eu disse: então vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos levar isso até as últimas consequências. Quando vocês tiverem os seus filhos, faça o seguinte: um menino com 10 meses, 1 ano, que ele já começa a balbuciar ali, querer andar, tu chega para ele e diz assim: fulano, a Bíblia diz que você deve me obedecer e eu devo te educar no Senhor. Nós vamos quebrar a maldição. Você
vai ser obedecido, e tudo que você quiser nós vamos fazer na casa, e você vai nos nutrir, nós te obedeceremos. Ele disse, não, mas isso não. Eu falei, irmão, é o mesmo princípio, é óbvio que é o mesmo princípio, porque se você está insatisfeito com o status que Deus te deu, com a posição que Ele te colocou, você não está compreendendo aí a discussão de gênero, né? Porque eu não me sinto homem, que é isso? Então você não devia ter casado. Aí entra outra problemática, mas o meu ponto aqui, irmãos, é simples. Veja, submissão mútua, como Efésios 5:21 relata, não é a troca de funções, mas é a afirmação delas. Eu vou ser autoridade em amor sobre minha família, e a minha esposa e meus filhos serão submissos, e os filhos obedientes no Senhor, no temor do Senhor. É nisso que a Escritura estabelece o padrão. Então, eu me submeto à minha esposa sendo autoridade em amor para com ela, não pensando em mim mesmo, não governando para mim mesmo, mas para o bem da nossa própria família, para o bem da nossa própria família. Essa é a marca que deve pertencer a todo cristão para que possa fazer isso: temor do Senhor. Sem o temor, eu não me submeto ao outro. Eu vou cumprir o meu papel para o meu próprio bem. Se eu temo a Deus, eu vou cumprir o meu papel para a glória de Deus e para o bem do próximo. Para o bem do próximo. Esse é o princípio fundamental, né? Veja só, irmãos, onde você está, na posição que Deus te colocou, tema ao Senhor. Essa é a marca que vai ser a causa eficiente das ações. É o temor que vai me fazer cumprir o meu papel. Por isso eu dizer, se não for casar no Senhor, eu não vou cumprir o papel que me foi ordenado, literalmente, né? Nós vamos fazer tudo para o bem do próximo, não para o nosso próprio bem, de modo algum. E aí esse é o primeiro aspecto, certo? Então, no aspecto pactual, primeiro, lembre-se, eu tenho o caráter claro nessa relação marido-mulher, pai-filho, nessa estrutura, eu vou cumprir o meu papel na posição que Deus me colocou. Deus me colocou ali. E a posição que Ele me colocou tem atividades específicas para que eu cumpra. Eu devo fazer isso como? No temor do Senhor. A primeira coisa que você deve, como casal, alimentar no seu coração é o temor do Senhor. Porque só temendo a Deus você vai fazer o que deve ser feito. E você vai deixar de fazer aquilo que você acha que tem direito de fazer, mas sabe que não é certo fazer. Só no temor do Senhor que você pode, de fato, fazer isso. Um outro aspecto prático, irmãos, não é, nesse aspecto da honra, não é, do matrimônio, como preservar a honra do matrimônio. O primeiro aspecto está na submissão de um para com o outro, certo? Esse é o primeiro sentido, submissão um para com o outro. Segundo aspecto, Cristo e sua igreja. E aqui entra o elemento que eu quero frisar no último tópico para nós encerrarmos, tá certo? No contexto da submissão mútua, você vai ver que lá que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele vai endereçar literalmente quais as obrigações que pertencem às esposas e aos maridos. Quais as obrigações de cada um, qual o dever de cada um no Senhor. Então, como base para essas obrigações ou esses deveres, Paulo introduz o princípio, o maior princípio do matrimônio, o princípio Cristo e a igreja.
O princípio Cristo é a igreja. De acordo com esse princípio, o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa deve mostrar reverência e submissão ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Você entende? Então, aqui está o padrão estabelecido. É nesse sentido que eu tenho como preservar o matrimônio e honrando o matrimônio. Eu não tenho como fazer se não for nesse princípio. O marido é o cabeça sobre sua esposa, e isso tem como paralelo, Cristo é o cabeça sobre a igreja. Assim como Cristo ama a sua igreja, assim o marido deve amar a sua esposa. Ele deve amá-la absolutamente. Vamos lá, vamos pegar os versículos lá, só apenas lendo alguns versos. Efésios 5, verso 21. Primeiro, como ele deve amar a esposa, verso 5. Deve amá-la, verso 25. Efésios 5, 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o primeiro amor para com a esposa deve ser absoluto, a ponto de dar a própria vida pela esposa. Absoluto, irmãos, ele não, veja, é tanto para o bem dela, que a própria vida, entende? Ele vai morrer para ele mesmo, para os seus prazeres, para o bem da família, para o bem da esposa, para o bem dos filhos. É absoluto. Segundo, tem propósito. Ele há aspectos muito claros de propósito nesse amor. Veja o verso 26, por favor. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O propósito é a santificação. O marido, ele vai, porque Cristo deu a vida por sua igreja, para santificá-la. Porque eu devo governar dessa forma, como quem morre para si mesmo, para o bem da família, para que ela seja santificada. Terceiro, o amor, ele é realístico, não é paixão virtual ou mesmo mera emoção, é realística. Verso 27 do mesmo capítulo, diz assim o texto: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja tem defeitos, a esposa tem defeitos, tem falhas, e a consciência de que eu morro por ela para santificá-la é para que ela seja mais parecida com Cristo. Eu vou entregá-la melhor do que eu recebi, mais parecida com Cristo, com Cristo. E o 28 e 29 mostra que esse amor, ele é sacrificial. 28 e 29 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Que é muito interessante pensar, irmãos, que você imagina, você nunca odiou o próprio corpo. Logo, se você faz mal à sua esposa, é como se você pegasse o seu corpo e jogasse na parede, ou pegasse o seu corpo e furasse. Você está fazendo mal a você mesmo. Quando você faz mal à sua esposa, você está se levantando contra você mesmo. Contra você mesmo. O amor de Cristo para com a igreja é o padrão do amor do marido para com a esposa. É isso que Deus requer para a proteção e para a permanência honrosa do matrimônio. Ainda no mesmo texto, irmãos, o amor de Cristo por sua igreja é
excelente, perfeito e infinito, como a pessoa divina que ele é. Dessa maneira, o marido, irmãos, ele é incapaz de amar sua mulher igual e com a mesma medida do amor de Cristo. Como pecador, ele sempre falhará em alcançar o amor de Cristo nesse aspecto infinito, eterno e perfeito. Entretanto, o amor de Cristo por sua noiva, ela também é para que cada marido, irmãos, cumpra o propósito para o qual Deus o colocou. O próprio amor dele para com a noiva é conceder à esposa, ao marido, e que pela graça vai fazê-la mais parecida com Cristo. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu padrão? O amor de Cristo pela igreja. Qual é o meu padrão? O amor de Cristo pela igreja. Não é porque você nunca vai ser igual a Cristo nesses termos que você tem que tirar o padrão. Esse é o padrão que deve ser perseguido todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Quanto mais eu puder fazer, irmãos, para que isso aconteça, eu devo fazer. Ora, o amor de Cristo, sendo base desse amor, irmãos, servirá como um açúcar que vai adoçar as obrigações da autoridade que estão sobre os ombros do marido. É um peso, mas é um alívio, porque é nele, somente nele que eu posso ir adiante. Não é em mim, não é na minha força, não é na minha capacidade, é no temor dele, é no exemplo, é na graça dele, é no poder dele, não em mim. Você entende como tudo repousa num princípio? Eu não posso me apartar de Cristo, porque é nele que eu vou ser capaz de cumprir aquilo que ele me ordenou. Da mesma maneira, e aí terminamos, a submissão da esposa para com seu marido é o paralelo da submissão da igreja para com Cristo. A esposa deve submeter-se ao seu marido, como diz a Escritura. Por quê, irmãos? Porque ele é o cabeça dela. E ela deve fazer isso como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o seu marido é para ela como Cristo é para a igreja. Vou repetir isso aqui, irmãos. A esposa deve submeter-se ao seu marido, porque ele é o cabeça dela. E ela deve fazer isso como ao Senhor. Porque o seu marido é para ela como Cristo é para a igreja. Dessa maneira, o princípio Cristo e igreja provê tanto a razão para a submissão da esposa, quanto a maneira em que ela deve fazê-lo. Ela não deve submeter ao seu marido em qualquer coisa que venha contradizer a submissão dela a Cristo. Ela não deve submeter ao seu marido em qualquer coisa que submeta a submissão dela a Cristo. Mas ela deve submeter em todas as coisas em que ela se submete a Cristo, quando se submete ao seu marido. Essa é a lógica dela. Nunca, e aqui é importante, irmãos, óbvio que eu estou falando de casais que casaram no Senhor, tá certo? Isso não deve ser. Se você casou com alguém que não casou com o Senhor, aí a luta é outra, né? Nós estamos falando de outro tipo de luta.
mas aqui, se você casou no Senhor, é isso que é requerido do casal, tanto do homem quanto da mulher. Então, se a mulher submete ao seu marido nas coisas contrárias a Cristo, então ela não está submetendo como ao Senhor. Então, conscientemente, as esposas devem lembrar-se disso, irmãos, do que disse o puritano Isaac Ambrose, quando ele disse: aqueles que têm um marido nos céus, tanto quanto na terra, não é? Então, no meio de quem existe aí uma grande diferença entre eles, porque é uma diferença entre os céus e a terra, e por isso, no caso de que o marido da terra venha contradizer aquilo que o marido dos céus ordena, eu devo me submeter ao marido dos céus. Entre os dois existe aqui um princípio muito claro. É por isso, irmão, que o marido deve governar sua casa como no temor do Senhor. É em Cristo que ele deve fazê-lo. Porque o que está sendo estabelecido aqui não é a autoridade dele, mas é a autoridade de Cristo que está sendo estabelecida. Lembre-se, não é o teu reino que está sendo implantado, não é o teu governo, é o governo de Cristo na casa, é o governo de Cristo na igreja, é o governo de Cristo na cidade. Esse é o princípio. Não é o teu governo particular que está sendo estabelecido aqui, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Podemos então afirmar ainda, irmãos, que o princípio Igreja-Cristo se mantém verdadeiro, mesmo se o marido, ele for um homem indigno, que não conhece ao Senhor. Uma mulher deve ser mansa, cordata, gentil, obediente, embora ela esteja casada com alguém que não tenha todos esses princípios. E ela esteja casada com um homem perverso, profano e ímpio. E aqui, lembre-se disso, ela, casando com um homem que não teme a Deus, que não conhece a Cristo, ela está diante dessa luta do mundo com a igreja. Veja que coisa impressionante. Veja a seriedade que é você casar com alguém que não teme a Deus. Você vai submeter alguém que não se submete ao teu Senhor. E o reino que está sendo implantado na tua casa não é o reino de Deus, é o reino do mundo. Só que você, ao submeter-se a um homem perverso, você não faz como a Cristo. Ela não faz como estivesse fazendo a Cristo. Interessante porque o que é que ela vai fazer no caso como esse? Ela vai tentar, como Pedro descreve, ganhar sem palavras. Ela vai tentar ganhar sem palavras. Ela vai ter que submeter a essa estrutura. Mas a própria igreja nunca vai poder discipliná-lo, vai poder encorajá-lo, porque ele não teme a Deus. Diferentemente de um casal que de fato conhece a Cristo, né? Que um casal conhece a Cristo. Esse princípio, Igreja-Cristo, ele vai estabelecer um padrão de obediência até mesmo àquele que não conhece a Cristo. Se você casa com ímpio, você vai ter que submeter a ele. Mas a ele, a submissão a ele, não porque você está submetendo a Cristo, você vai submeter a ele por submissão a Cristo, mas não ao marido como a Cristo. Vê que coisa interessante. Eu vou me submeter à autoridade dele, mesmo sendo ímpio,
porque eu temo a Cristo. Mas quando o meu marido teme a Cristo, eu me submeto a Ele como me submeto a Cristo. Como eu me submeto a Cristo. Os olhos sempre precisam estar em Cristo de qualquer forma, porque Ele está acima do marido, né? E se agora ela se submete a Cristo, Ele vai dar graças para que ela possa viver, mesmo nessa situação, em submissão a Cristo, não ao próprio marido. A proteção é estabelecida, a esposa que submete ao seu marido, ela é protegida. Ela é protegida. A mulher que se submete ao seu marido, ela é protegida por quê, irmãos? Porque ela tem proteção e provisão. Porque como cabeça ele é o responsável sobre ela. A submissão é um dos benefícios. E o seu papel reflete a bondade de Cristo sobre ela, como manifestado sobre a igreja. A igreja é abençoada submetendo-se a Cristo. Ela é protegida, ela é guardada, ela é suprida. E no mesmo princípio a esposa, ela é submissa ao seu marido, e nessa submissão ela é provida, ela é sustentada, ela é protegida, ela é guardada. No casamento, o marido deveria ter a consciência de que sua obrigação para com sua mulher é representar e refletir o amor de Cristo para com a sua igreja. Embora o amor do marido por sua esposa não seja perfeito como o amor de Cristo por sua igreja é, o matrimônio ainda significa uma ilustração clara do amor de Cristo para com a sua igreja. O amor do marido deveria ser como um amor, como o puro amor de Cristo. Não misturado, irmãos, com um olhar por outra mulher, um olhar pecaminoso, por prazeres, interesses pessoais. O olhar dele deve ser como o olhar de Cristo para com a sua esposa. Ele nunca olha para outra mulher, é sempre por sua igreja, é por ela que ele cuida, é dela que ele trata, é dela que ele ama, é ela que ele manifesta o seu amor. O amor do marido para com a esposa deve ser totalmente para ela. O amor deveria ser sincero, como o amor de Cristo é. O Senhor não está procurando a riqueza, não é? O Senhor não está ali atrás de talentos. O Senhor está procurando ela como uma pessoa. O seu amor é um amor constante, não como uma paixão de um jovem, que quando a pessoa perde ou não é aquilo que ela imaginava ser, deixa de amar. O amor de Cristo por sua igreja não muda. Nosso amor deveria ser sacrificial, como o de Cristo, promovendo não apenas o bem e o benefício temporal, mas os interesses espirituais, não apenas aquilo que é bom para hoje, mas o que é bom para toda a eternidade. O marido deveria nutrir e cuidar da sua mulher como Cristo ama a igreja, dessa forma. Veja que coisa, como o matrimônio, como a relação marido e mulher, ela aponta para as necessidades mais profundas que o matrimônio tem, que um marido e mulher têm para se manter casado. Eu não tenho, irmãos, como fazer isso se não for no temor do Senhor? Como pode um casal, de alguma maneira, como pode o marido, de alguma maneira, imaginar que vai fazer tudo isso que é exigido sem temer a Deus? E você, esposa, como deveria ser a sua relação com seu marido no final? Você deveria ser inflamada com o desejo
por amor a Cristo, de honrar o seu marido, de submeter a ele, de tal maneira que mostre a tua própria submissão a Cristo. Quanto eu amo a Cristo. O seu marido não é Cristo para ela, entretanto, ele é como Cristo para ela no matrimônio. Cristo lida com a submissão da esposa para com seu marido como parte da sua submissão a ele, literalmente. Literalmente. A falha da mulher em submeter-se ao seu marido em todas as coisas que são honradas, honestas e ordenadas por Deus é pecado, porque é uma falha, irmãos. Submeter-se é uma falha. Não submeter-se ao marido porque você não está submetendo a Cristo. É uma rebelião contra o Senhor. E como eu disse, encerro, o marido que não cuida da sua esposa é como aquele que fura o seu próprio corpo, e a mulher que não respeita a autoridade do seu marido é como aquela que pega a sua própria cabeça e bate na parede até sangrar. Todas as vezes que o marido não cuida da esposa como Cristo cuida da igreja, desse princípio, e a mulher não submete à autoridade do marido, nós estamos destruindo a nós mesmos. A nós mesmos. E, consequentemente, pecamos contra o Senhor. No final das contas, se a fonte é o temor do Senhor, o propósito último é a glória do Senhor. Se a fonte é o temor, o fim é a glória dele. Somente no temor do Senhor nós poderemos glorificá-lo no nosso matrimônio. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Até aqui, por favor. Nós passamos o nosso tempo, mas eu precisava